Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer a nossa análise dessa semana então, ver como é que fecharam os mercados e o que a gente tem então de sinalização aí para os próximos dias. Vamos iniciar então com alguns indicadores. O primeiro deles aqui que eu trago para vocês é um indicador aqui de revisão dos earnings, ou seja, dos retornos que as empresas, dos ganhos que as empresas têm. Tá? Aqui a gente está observando algo bastante interessante, é que as revisões estão ocorrendo para cima, ou seja, está tendo uma expectativa muito grande com os novos lucros das empresas. E isso muitas vezes traz algumas dúvidas ao mercado, tá? Quando essas revisões aqui vêm muito elevadas. Então a gente pode observar que geralmente aqui então acima dessa linha aqui de 1.2 já se torna aqui um mercado, uma expectativa muito alta. Então esse sentimento aqui ele se chama de muita euforia com base então no retorno das empresas. Se a gente observar lá em 2000, então já tinha atingido esse patamar. 2008 era uma outra época, era uma outra visão que se tinha do mercado, mas geralmente então quando atinge aqui patamares bem elevados, a gente pode ter aí sinalizações negativas. Tá? O excesso de otimismo sempre traz sinalização negativa, certo? Então a média aqui ela é bem baixa e a gente já está superando aqui um dos maiores topos aqui de 30, 40 anos atrás aí. Então a gente precisa ficar bastante esperto aí com esse excesso de otimismo que o mercado vem tendo. Tá? No próximo, o próximo indicador que eu trago para vocês é um indicador onde ele rastreia aqui o dinheiro, o smart money, ou seja, aquelas pessoas que são consideradas como o dinheiro esperto do mercado. E esse indicador, ele traz sobre a última hora de negociação, que é geralmente aonde esses investidores eles costumam montar algumas posições. E a gente vê que as últimas horas desses, com base nesses investidores, elas são horas negativas. Ou seja, as pessoas que estão por dentro aí de tem alguma informação extra no mercado, elas acabam então partindo para a ponta vendedora. Tá? Então a gente considera aí que o smart money ele vem numa ponta contrária ao mercado. Então, se a gente se basear sempre nessa última hora, aqui esse indicador ele pontua um ponto para mais se a hora for positiva e um ponto negativo se a hora for negativa. Então a gente já vê aqui, ó, que desde lá de 2019, então as últimas horas dos pregões, então elas vêm sendo negativas e pontuando menos a esse indicador, tá? Então quer dizer que os vendedores eles estão aí, mas eles estão agindo sorrateiramente, digamos assim. Já no eu vou trazer aqui também, aproveitar esse indicador aqui, ó, que também é do Smart Money. Só um pouquinho. Aqui. Que também é um indicador do Sentiment Trader, que é muito interessante, e ele mostra o Smart Money, que é o dinheiro esperto, e o dinheiro burro. Então, linha vermelha, o dinheiro burro, e linha azul, dinheiro esperto. E a gente nota aqui que o mercado subiu, 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 e o dinheiro esperto, então, está saindo do mercado. Então, já complementa aquele outro indicador que a gente via ali. Tá? Vamos aqui para este último indicador, então, que é o fluxo dos tesouros. Tá? Stellate, então, é um ETF de tesouro, e a gente está observando que desde então da pandemia o acumulado desse fluxo aqui ele está bastante negativo. Então, se a gente somar aqui todas as entradas e saídas, a gente vê que o fluxo está bem negativo. E aqui agora já do fim do ano, então vamos colocar aqui ó, de novembro para cá, os volumes aqui de saída eles estão bastante elevados. Isso aqui quer traduzir algumas coisas para nós. Então a gente não sabe para onde esse dinheiro está indo, ou seja, esse dinheiro dos tesouros estão indo. Pode ser sim que eles estejam sendo
reaportados no mercado acionário, tá? Mas a gente pode ver por um outro viés, que seria ele aqui quanto à taxa de juros. E uma saída desse ETF aqui está indicando que as pessoas estão observando que a taxa de juros está num patamar muito baixo. Então não compensa. Por quê? O que ocorre nesse momento? Se a taxa de juros então está subindo, esse ETF aqui do Tesouro ele tende a desvalorizar. Tá? Porque a taxa de juros sobe e o preço do título então declina. Tá? Então eles são inversamente aí correlacionados. Então essa saída de fluxo aqui nesse ETF pode ser que está dando aqui alguns indícios aí de mais alta na taxa de juros. Então é bem interessante a gente analisar todos esses indicadores, certo? Tendo em vista então esses indicadores, vamos partir então para o mercado. Então o índice Bovespa aí na tela, vamos lá. O que a gente está vendo aqui, gente? Uma redução no volume, tá? Então aqui está tendo bastante briga aqui entre compradores e vendedores. Ninguém sabe quem que vai ganhar essa batalha, mas a briga está bem grande. Vocês lembram que a gente tinha marcado aqui os 119 mil pontos, que era onde entrou o dinheiro esperto aqui. Então a gente nota que as barras de compra aqui são bem amplas, tá? E também as barras de venda aqui. Então esses investidores eles estão brigando. Por quê? Quem comprou aqui, digamos aqui nesses dias aqui, que entrou com muita convicção na compra, já está ficando um tanto preocupado, mas eles sempre guardam essa margem para defender as suas posições, certo? Então aqui está dando essa briga entre os compradores e os vendedores, então para ver para que lado que o mercado vai. Mas pode ser sim que essa fraqueza agora que se demonstra aqui nesses últimos dias aqui, pode sinalizar aqui que o mercado está fazendo um mastro e uma bandeira aqui. Mas isso tudo só vai nos sinalizar a partir aqui, se movimenta para cima aqui, tá? Se o mercado vai aqui para cima, aí vai demonstrar muita força e possivelmente vem aqui testar o topo histórico novamente, tá? Então se entrar força aqui, possivelmente vai lá para cima. E aqui a gente tem aqui os 115 mil pontos aqui do Ibovespa, que é uma região sim de extrema força. Pode ser que eles venham voltar a defender. Se não, a outra região aqui que a gente tem aqui é os 112 mil pontos também, que entrou bastante convicção aqui na compra. Então, nesse dia, e depois só esses patamares aqui em branco marcados. Se a gente olhar pelo semanal, se a gente for seguir aquele trend following, ou seja, o seguidor de tendência, tá? A gente tem as médias aqui todas empinadas para cima, então isso demonstra que um mercado que está tranquilo, está ainda numa tendência de alta. Só se ele perder então esses 115 mil pontos aqui, que ele vai demonstrar um pouco mais de fraqueza, e se passar aqui para baixo, ele pode já entrar numa tendência de baixa. Mas as médias aqui, lembrem-se que eu sempre falo sobre as médias, que os compradores agressivos, eles estão aqui geralmente nessas médias aqui de 21 e 20 dias, então a média da negociação desses preços há 20, 21 dias atrás, então eles já colocam suas ordens aqui para entrar de uma forma mais agressiva no mercado. Então tá aqui, então tá tudo indicado para cima. A gente pode ainda colocar uma linha de tendência aqui, ó, tá? Então o mercado ainda não chegou nessa linha aqui, ó, tá? Então tá, por enquanto não tem nenhuma sinalização aqui de excesso ou enfim. Então já no mensal, mês de fevereiro geralmente é um mês altista para o mercado, então já está demonstrando aqui. A gente tem essa sinalização aqui do mês de janeiro, mas tem que deixar as coisas se desenvolverem sem pressa. Às vezes leva algum tempo para fazer a ativação desses sinais aqui, então não dá para entrar aí querendo aí adivinhar o que o mercado vai fazer. Índice futuro, então basicamente a leitura é a mesma do Ibovespa, médias então estão para cima. Agora aqui no diário já, se perder esse nível aqui seria um pivôzinho aqui, ó, de baixa, que aí pode dar uma forçada aqui e fazer com que o mercado realize um pouco mais. Lembre-se que eu sempre falo então das médias, olhem aqui a região da onde está a média de 21 no semanal,
Então, possivelmente aqui pelos 108 mil pontos, aqui já vai ter também gente comprando de uma forma bastante agressiva. Tá? Mas por enquanto não tem nenhuma sinalização, o mercado está fazendo aqui uma lateralização. Se a gente pegar aqui, ele está lateral desde esse dia aqui, desde o dia 18 do 12, então já está aí há 2 meses corrigindo de uma forma lateral, descansando o mercado. Com relação ao dólar, então a gente costuma manter a nossa leitura, então a gente vê ainda esse ombro, cabeça a ombro. Aqui o mercado está afunilando, está estreitando, e isso aí traz alguns sinais para nós, porque essa perda aqui de volatilidade, ele está só volátil, mas ele está estreitando o nível de preço, e isso aqui tende a dar movimentações bruscas, tanto para cima quanto para baixo. Tá? Lembrando que a gente nunca sabe o que o mercado vai fazer. Olhem aqui, afunilando e porrada para baixo. Aqui a gente tem outro afunilamento, fez uma tentativa para cima e depois veio para baixo. Aqui, novo afunilamento e porrada para um dos lados. Então o mercado de dólar ele é assim, ele costuma fazer essas lateralizações, essas correções com mais tranquilidade e depois segue o seu trajeto, então, para qualquer lado que for. Tá? Lembrando aí, a gente tem que cuidar com as especulações aqui no dólar. Então, DI futuro, que o DI é um F25, então os juros para daqui a 25 anos, 2025. Então a gente observa aqui que ele está tentando sair aqui dessa tendência de baixa. Tá? Vamos olhar ele aqui no semanal para identificar. Então ele vem numa tendência de baixa já há um bom tempo. E aqui ele está tentando sair dessa tendência de baixa. O que a gente pode observar é o seguinte: as barras verdes aqui, notem o volume mais expressivo dessas barras, ou seja, o pessoal está muito mais convicto na compra do que na venda. Se a gente pegar aqui as barras vermelhas, olhem a relação do volume dessas barras aqui. E agora, olhem essa outra barra verde e o tamanho do volume. Então, isso aqui está significando que tem muito mais convicção na compra. Ou seja, as pessoas estão apostando mais numa alta do que numa baixa. Então, os vendedores aqui começaram a sair de cena e quem está tomando conta aqui são os compradores. Então, a gente tem essa pequena linha de tendência de alta aqui. Lembrando que isso aqui são linhas, elas apenas levam como uma representação, então a gente vê essas oscilações tanto para cima quanto para baixo. Isso aqui não é nada definitivo. E aqui é a nossa linha em vermelho, tendência de baixo, que está tentando fazer esse rompimento. Tá? Essas linhas de tendência, então, elas vêm aqui desde 2018 até aqui embaixo. Lembrar, se agora o DI, isso aqui é o que a gente gosta muito quando o mercado faz, que é uma esticada, uma leve realização, para nova esticada para cima, então. Então, isso aqui é um mercado extremamente saudável, bem interessante de se trabalhar, tá? Então, agora, se romper aqui, e passar esse patamar aqui, dos, mais ou menos do 7 aqui, 7%, tá? Aqui aí já vai demonstrar bastante força e aí tem que tomar um cuidado aqui com a força do DI, tá? Então, nós mantemos a nossa posição aqui comprada. Lembrando que o Banco Central, aí, o Copom, aí, prevê um aumento de taxa de juros aí até 2030. Tá? As expectativas para março aí já foram reduzidas. Então, se espera que o Copom comece um novo aumento de taxa de juros só em maio. Então, por isso que deu essa queda aqui nessas 2 semanas, mas isso aqui é a realização do mercado, é uma tendência saudável aqui que está tentando se formar uma tendência de alta. Já no mercado americano, então, vamos iniciar então pelo S&P. Então, eu gosto de olhar o SPY, que é um ETF que a gente pode negociar. Aqui a gente vê um mercado então bastante eufórico, rompendo topo histórico, sempre lá no topo histórico, aqui renovando máximas, entretanto, redução de volume. Isso aqui a gente precisa ter muito cuidado, que isso aqui pode sim ser considerado aqui uma deriva.
porque os compradores não estão demonstrando tanta força aqui na alta aqui dos preços, tá? Por mais que eles estão no controle, mas eles não conseguem se distanciar das médias. Então isso se chama de deriva. Então tem essa alta aqui, mas muito travada. Então há compradores e vendedores aqui a todo momento. Mas o mercado aqui, para se entrar, tendo em vista as expectativas de lucro ali aumentando, o mercado precisa sim fazer a sua correção, voltar aos níveis médios aqui de preço. Vamos dar uma olhada no semanal aqui, o que ele nos diz. Volume baixíssimo, olha aqui, gente. Tá? Isso aqui é um volume muito pífio. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Essa redução de volume aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, desde final de 2018 aqui até início de 2019, a gente vê aqui, ó, uma redução drástica nos volumes. Então isso aqui traz movimentações mais amplas para o mercado e a gente precisa ficar bastante atento. Por mais que teve uma barra de baixa, as barras vermelhas que a gente vê aqui no gráfico, geralmente elas têm um volume muito mais acentuado do que as barras verdes, que seriam aquelas convicções de alta. Então, quando os vendedores entram, eles têm um pouco mais de domínio, por mais que o preço supere aquele nível, mas a gente vê que o pessoal está tentando atuar muito mais na compra do que na venda. Tá? Mas segue aqui as linhas todas empinadas para cima, mercado tranquilo, pode corrigir sim até aqui, ó, os 364, que ainda estaria num nível saudável, não tem pivô de baixa, não tem mercado de baixa aqui em nenhuma situação, certo? Nasdaq, gosto de ver pelo ETF QQQ, Triple Q, chamado nos Estados Unidos, e a gente justamente marcou aqui os 313, que talvez aqui pode dar uma complicadinha no mercado, mas a mesma situação, redução de volume, vemos algumas divergências aqui no IFR, que é o índice de força relativa, topos ascendentes no gráfico e no indicador topos descendentes. Isso é algo bastante perigoso, tá? Se a gente observar aqui, ó, teve um topo, tá? No indicador aqui, ó, novo topo, e o indicador aqui marcou uma divergência e deu essa porrada aqui para baixo. Mas o mercado aqui tranquilo, segue sua tendência altista, médias estão para cima, não tem nada aqui sinalizando para nós, tá? Então a força aqui continua ainda por parte dos comprados, mas a gente segue com o alerta ligado. Vamos para o DXY então. DXY então fez uma correção nos últimos dias. Aqui vem a mesma situação do DI. Então, para te sair de um patamar de tendência de baixa e entrar numa tendência de alta, você vai ter essas movimentações de alta, essas correções e volta. Mas se o DXY passar aqui, ó, os 91,60 por aqui assim, ó, aí já vai começar a ficar bastante interessante. E lembrar, dólar valorizando, as bolsas aqui então tendem-se a desvalorizar, certo? Ouro. Ouro é um dos que mais vem chamando a nossa atenção por conta dessa correção aqui. Tá chegando próximo aqui, ó, da média de 200, o que tá muito interessante para fazer uma aquisição. Então, com esse monte de novo dinheiro aí sendo proposto pelo Biden, então esses novos auxílios, isso aqui favorece muito uma exposição aqui no ouro. Então, se a gente for fazer, possivelmente a gente vai fazer um aumento de posição na próxima semana aqui em relação ao ouro. Vamos lembrar que na próxima semana o mercado brasileiro então não abre e o mercado americano vai funcionar normalmente segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Já a nossa bolsa brasileira que abre só na quarta à tarde, quinta e sexta. E o que vai acontecer aí nesse período? Lembrar que a maioria das ações aqui brasileiras são negociadas em Nova York e aí a gente pode ter um gap aí, tanto de alta quanto de baixa, nos próximos dias. Então, segunda e terça não temos pregão e quarta-feira somente à tarde. Tá?
Então a gente vê uma exposição bastante interessante aqui no ouro. Vamos para o próximo, prata. Consequentemente, se favorece ao ouro, favorece a prata. Lembrando que a prata é um metal mais barato, então, para a gente fazer a exposição do que o ouro. Então, também é um metal aí que tende a se beneficiar com esse monte de impressão de dinheiro aqui. Com relação à questão do short squeeze, eu já falei no outro vídeo, gente, isso aqui é algo um pouco inviável para se acontecer aqui no mercado de prata. Lembrando que nada do que a gente coloca aqui é recomendação de compra, tá? Toda a exposição de vocês deve ser analisado, tá? Pontuado aí por vocês próprios, tá? Nada do que a gente fala aqui é indicação. Por fim, então, vamos para o Bitcoin, que esse aqui está dando o que falar, hein? Vamos lá. Se a gente observar aqui, então, rompeu aqui o nível dos 20 mil e seguiu, vai. E se a gente pegar aqui, ó, no semanal, foi lá nos 40, fez o topo ali em 42 mil dólares, mais ou menos, 40 mil dólares, deu uma corrigida, ou seja, fez aquela realização e novamente seguiu a tendência. E aqui, ó, no dia 8 de fevereiro, que foi quando saiu a notícia lá do Elon Musk, que havia feito a aquisição do Bitcoin, então teve uma força bastante expressiva aqui, bastante convicção na compra. Então, continua apontando aqui para cima o Bitcoin, mas sim, a gente está num momento de euforia exacerbada. Lembrar, gente, quando saiu a notícia, só saiu a notícia, mas a exposição lá do Elon Musk, da Tesla, foi feita já um período antes. Então, eles fizeram a exposição já em janeiro, e aí depois só que foi notificado ao mercado, tá bom? Então, o Bitcoin continua aqui com sua trajetória ascendente. A gente, inclusive, tinha mencionado que, com base nas convicções aqui, tanto de compra como de venda, a gente viu uma força bem maior aqui. Então, para ele voltar ao seu topo histórico, e cá está, inclusive, ultrapassando esse patamar. Certo, gente? Então, Bitcoin aí analisado também, bolsas analisadas. Aqui estão marcados os pontos aqui onde teve convicção na compra. A gente pode marcar aqui, ó. Se essa barra aqui vier a ser rompida para baixo, aí vai ter uma sinalização bastante negativa aqui para o Bitcoin. Possivelmente ele vai permanecer aqui na região aí de, vamos botar aqui, ó, 16 mil, vou pegar em dólares, aqui, ó, em 30 mil dólares e 40 mil dólares. Então, se vier romper essa barra aqui branca, ele vai ficar nessa congestão aqui por algum período só para fazer esse descanso, mas a trajetória aqui continua sendo ascendente. Certo, gente? Então, bom feriado aí para todos e nos vemos na próxima semana. Até lá!